Milionário leva a amante para a festa chique e fica chocado ao encontrar ex-noiva. Heitor Rocha entrou na cobertura do prédio mais famoso da cidade como se fosse o dono do mundo, e de certo modo era. Seu terno feito sob medida reluzia sob as luzes da festa. Cada fio era pura ostentação. Ao lado dele, Yasmin Lima, impecável num vestido justo que brilhava com pequenos cristais, serpentava pelo ambiente com um sorriso que escondia segredos. Ele transbordava confiança e um desdém quase palpável. Aquela sensação de quem domina o jogo e sabe que poucos têm a chance de blefar contra ele. O lugar estava lotado, cheio dos rostos mais poderosos, celebridades anônimas e figuras influentes, todos grudados em conversas sussurradas e risadas abafadas. Choques de taças ecoavam como um tic-tac acelerado, enquanto aromas de perfume caro invadiam o ar, misturados ao toque doce dos canapés sofisticados. O som veio baixo, pulsante, dominando a cena, mas ainda assim, Heitor fazia questão de ser. O tempo esculpiu nela uma nova forma, uma força impressionante e um ar respeitado, quase intocável. Ela era a convidada de honra, vestindo uma elegância simples, porém imponente, que fazia os olhares se dispersarem como se um segredo pesado rondasse seu corpo. O silêncio interno de Heitor foi abruptamente invadido por uma dor surda, a garganta apertando, a respiração ficando curta. Cada passo de Lívia atraía olhares curiosos e julgadores. E se transformavam em sussurros quase invisíveis, mas doloridos. É ela. Será por isso que ele parece tenso? O escândalo vai estourar. Ele tentou disfarçar um sorriso forçado, buscou conforto no toque de Yasmin, mas nada aquietava o nó que crescia dentro dele. Ao redor, suspeitas e murmúrios se misturavam com o tilintar dos copos, transformando a cobertura num palco onde ele era, sem querer, o protagonista de uma humilhação que ninguém precisava anunciar. As mãos tremiam, o corpo pesado, como se as paredes acompanhassem seu desmorona. Não dá para voltar, mas eu preciso tentar. Surpresa? Sim. Raiva? Também. Mas acima de tudo, uma resistência tão firme quanto as cicatrizes de suas ausências. O olhar de Lívia era uma muralha, fria e impenetrável. Ela ouviu, mas não entregou nada além de um silêncio que diz muito. O nó em Heitor apertou ainda mais. Ali, no meio daquela festa que deveria ser só luxo e festa, nasceu uma batalha silenciosa entre passado e futuro, dor e esperança, mentira e verdade. Ele percebeu, enfim, que não há mais espaço para vazio ou fachada na vida dele. O que fará diante da força de Lívia? Será que a mudança é possível? Ou será ele condenado a repetir os mesmos erros? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Heitor sentiu as palavras saírem tortas, trêmulas, quase uma súplica. Lívia, eu errei. Quero conhecer o nosso filho, não dá para voltar, mas eu preciso tentar. Ela não respondeu, só o encarou. O silêncio entre eles virou um peso surdo, quase insuportável, enquanto o burburinho da festa continuava, indiferente ao drama que se desenrolava ali. De repente, uma voz rouca cortou o ar, firme e venenosa. Não pode ser. Heitor Rocha aqui? Um homem alto, vestido impecavelmente, apareceu entre eles, os olhos lançando uma faísca de surpresa e algo pior. Ele se aproximou, devagar, puxando a atenção de todos. Yasmin segurou o braço de Heitor, inquieta, enquanto Lívia estreitava os olhos, confusa. Heitor, eu não sabia que você estava vivo. O homem continuou, a voz firme, mas com uma sombra de escárnio. Achei que tinha sumido quando a grana entrou. O nome dele pareceu explodir no silêncio daquele instante. Davi. Um eco do passado. Ele foi mais que um rival na época.
Foi o melhor amigo dele. O que não fazia sentido. Todos achavam que Davi havia morrido num acidente misterioso, anos atrás, pouco depois de Heitor desaparecer da cidade. Mas ali estava ele, vivo, firme, diante deles, dando um sorriso frio. Sobrevivi, murmurou, com uma calma que arrepiava. A expressão de Heitor endureceu, o corpo congelando como se fosse explodir a qualquer momento. Mas o pior aconteceu quando Davi tirou do bolso um envelope grosso, amarelado, cheio de fotos. Entre elas, uma imagem que fez o coração de Heitor parar. Era uma foto de Lívia, grávida, sorrindo, mas ao lado dela... Tchau, Davi. Não tinha erro. Era ele segurando a barriguinha, encarando a câmera com aquele olhar meio desesperado, meio terno. Não só isso, Davi continuou, com a voz baixa e cortante. Eu estava lá, sempre estive, ao seu lado, quando você sumiu. Por que, Heitor? O filho que ela carrega agora não é seu. O mundo pareceu desabar para Heitor. Liquefazer. O ar saiu em um assobio silencioso, enquanto o rosto dele esbranquecia, as mãos começando a tremer. Yasmin apertou os dedos ao redor do seu braço, sem conseguir dizer nada. Lívia olhou para Davi, depois para Heitor, a expressão mudando, uma sombra se formando no olhar. O que você está dizendo? Ela perguntou, a voz tão firme que quase desmentia o turbilhão dentro dela. Eu não vim aqui para brigar, Davi falou, jogando o envelope para o chão, deixando as fotos espalharem-se aos pés deles. Vim para limpar tudo que foi sujo. Heitor quis apagar o passado. Eu só quis protegê-la. O menino que ela carrega é meu sangue, não o dele. O silêncio pesado, cortante, caiu sobre a festa. O som das risadas, das conversas, parecia distante, como se tudo estivesse acontecendo dentro de um imenso buraco escuro. Heitor sentiu o chão sumir, a dor no peito cruel como uma faca retorcida. Yasmin o puxava, implorando para que saíssem dali, mas ele ficou, estático. Lívia virou lentamente o rosto, lágrimas começando a escorrer. Tudo o que ela acreditava até então, todas as feridas do passado, estavam agora desmoronando diante dela. Como você pode dizer isso agora? Ela sussurrou. Davi deu um passo a mais, a voz agora mais baixa, quase um segredo cruel. Porque chegou a hora de tudo vir à tona. O ar parecia pesado demais, a luz dura demais. E naquele momento, nada daquele luxo parecia importar. Heitor encarava as fotos no chão, o rosto sem cor, o coração despedaçado. O seu mundo, sua vida. Seus planos, tudo desmoronando em pedaços que nunca imaginou. Lívia recuou, lágrimas secando, o olhar duro, decidido. Então você quer dizer que nenhum dos seus arrependimentos vale nada? Ela falou como uma sentença. E quando todos aguardavam que ele respondesse, a única coisa que veio foi o silêncio, cruel e pesado. O que viria depois? Como seguir? Quem era, afinal, o homem que Heitor realmente era? O mistério e o escândalo só estavam começando. O silêncio pesado que caiu sobre a festa parecia engolir até o som dos copos tilintando. Heitor sentia o coração pulsar tão forte que doía no peito. Yasmin puxava seu braço, sussurrando para sair dali. Mas ele não conseguia mover um músculo. Estava preso, como se a verdade tivesse o prendido no ar. Lívia, com os olhos brilhando de lágrimas, encarava Davi, buscando algum resquício de mentira naquelas palavras. Foi quando, no meio daquele calar tenso, as luzes da cobertura piscavam de repente, jogando sombras rápidas nas paredes. Um ruído seco, um estalo alto. Todo mundo congelou. Antes que alguém pudesse reagir, o barulho se repetiu. Um disparo. O choque atravessou a multidão, rasgando o silêncio como uma lâmina. Um grito cortou o ar, e as pessoas começaram a se mexer, assustadas, procurando a origem do som. Heitor virou o rosto e viu Yasmin caindo no chão, os olhos arregalados, mão já manchada de vermelho. Um buraco escuro na lateral do peito, a respiração travada em um fio firme e desesperado. Ele correu até ela, mas foi frenético, sem reação, só vendo o choque se espalhar ao redor como um incêndio. Quem fez isso? A voz de Lívia tremia, mas era cheia de uma fúria desesperada. A festa, antes só chique, virou um caos.
As pessoas gritavam, outros tentavam fazer o que podiam, mas o medo dominava tudo. Luzes vermelhas invadiram a cena. Sirenes começaram a vibrar ao longe, ainda longe demais. Foi quando, no meio daquele turbilhão, Davi deu um passo atrás, a expressão mais dura do que antes, quase impiedosa. Acham que essa confusão foi coincidência? Ele falou, o tom gotejando veneno. Ninguém veio só para uma festa. Alguém aqui quer acabar com tudo, comigo. Com o passado, com a verdade. Heitor levantou os olhos, ensopados de medo e desespero, e num instante a ilusão que tinha do tal controle que possuía simplesmente se ruiu. Yasmin, sua amante e seu escudo, caída no chão. Ele sentiu o mundo dar voltas devagar, o pânico correndo nas veias. Lívia, esquecendo as lágrimas, virou-se rápido para Davi, a voz trêmula cortando a fumaça do medo. Você disse que estava morto. Por que revelou tudo aqui? O que está fazendo? Davi sorriu, um sorriso frio, quase cruel. Porque a verdade não é só o que eu disse. Em muito mais, ele falou, puxando o celular do bolso, com as mãos tremendo. E vocês dois, Heitor e Lívia, vão querer ouvir isso. Um silêncio estremeceu o ambiente. A tela do celular, apoiada na parede apagada, revelou vídeos. Imagens que ninguém esperava. Era Heitor, mas não o Heitor que todos conheciam ali. Havia cenas dele, meses atrás, em um local escondido, falando com uma equipe que não tinha nada de festa nem luxo. Planos secretos, negócios escuros, e ao lado, uma mulher. Não era Yasmin, nem Lívia. Era outra, uma figura revelada como cúmplice, alguém que ninguém imaginava estar conectada à história. O rosto daquela mulher trouxe uma pancada no estômago de Lívia. Uma verdade enterrada há muito tempo. A voz da mulher ecoava nas gravações. He never wanted the child. This is just a distraction. Heitor sentiu o mundo desabar de novo. Mas agora era diferente. Era traição atrás de traição. Mentira atrás de mentira. O filho, a maternidade sofrida, a ausência, tudo manipulado. Ele não era só aquele homem perdido tentando se redimir. Era um fantasma carregando segredos que nunca deveriam ter vindo à tona. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, uma sombra se moveu no canto da sala. Uma mulher com olhar duro, rosto conhecido por poucos ali. Pois saibam todos, ela declarou, cortando o silêncio, que Heitor Rocha não é nada do que vocês pensam, e a verdade sobre essa festa, esse filho e essa mulher chamada Lívia vai virar o que vocês sabem de cabeça para baixo. O choque veio na forma de uma explosão súbita, não de som, mas no sangue e na alma de cada um. Lívia piscou, deixando a lágrima cair devagar, enquanto a mão de Heitor tremia em desespero. A pergunta que queimava no ar era clara e brutal. O que mais estavam escondendo? E, sobretudo, quem exatamente era Heitor Rocha? A resposta estava lá, mas ninguém estava pronto para enxergá-la ainda. E todo mundo sabia que aquela noite não terminaria sem uma bomba ainda maior. Vocês acham que sabem? E com isso, o jogo virou. Silêncio, sussurros e a promessa fria no ar. O passado ainda tinha cartas escondidas. Cartas mortais. O silêncio cortou a sala feito faca. A voz daquela mulher ainda ecoava no ar, gelada. Uma sombra que parecia sugar o pouco ar que todos respiravam. Todos parados, olhos grudados, o coração martelando no peito. Até o som dos copos, que antes tilintava nervoso, agora parecia mudo. Então, o inesperado aconteceu. De repente, o celular de Davi vibrou, jogando uma luz azul no rosto tenso dele. Ele olhou rápido, franzindo o senho. As sombras dançavam nas paredes, enquanto o murmúrio da multidão dava lugar a um silêncio pesado, cheio de apreensão. Sem avisar, ele se mexeu, tirando o telefone do bolso com mãos trêmulas. Todos esperavam uma continuação, talvez mais revelações, mais fogo naquele inferno frio. Mas o que veio foi muito pior. No meio da confusão que já dominava a cobertura, uma nova voz surgiu, baixa, porém imponente, vinda do fundo do salão. Todos olharam para trás.
onde um homem claro se aproximava com passos firmes, controlados, carregando um envelope grosso e um sorriso quase cruel. Chega disso, disse o homem, voz grave e cortante. Vocês acham que sabem tudo? Que o pior já foi dito? Ele jogou o envelope no chão com força. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. As fotos que caíram se espalharam novamente pelo chão, mas dessa vez, o que mostravam não eram imagens de mentira, traição ou segredos já contados. Eram documentos oficiais, assinaturas, testamentos e um DNA. Os olhares de todos se fixaram neles como quem observa uma bomba prestes a explodir. Lívia, com o rosto lavado pelas lágrimas, congelou. Heitor parecia um animal preso, a boca seca, o olhar vidrado naquelas folhas. — O que é isso? Perguntou Yasmin, a voz falhando enquanto se agachava para afastar uma das folhas. O homem sorriu, sombrio, e então despejou o golpe que fez a sala inteira prender o fogo. Vocês estão olhando para a prova definitiva de que Heitor Rocha não é o pai biológico de Lívia, nem do filho dela. Uma pausa certeira, porque o filho dela nunca foi dele. O ar sumiu do corpo de Heitor. Ele cambaleou, as mãos buscando um apoio invisível. A luz branca do teto parecia queimar seus olhos, a pressão no peito crescendo, quase quebrando as costelas. As pessoas ao redor começavam a murmurar, a pausar entre as palavras para engolir um nó na garganta, a ansiedade crescendo como um monstro rápido. Lívia deu um passo hesitante para frente e encarou o homem, os olhos começando a brilhar com uma mistura devastadora de medo e raiva. Isso não pode ser verdade. Sua voz falhava, cortada por uma seca de dor que vinha lá do fundo da alma. O homem passou para o próximo golpe, arrancando um papel e segurando alto para todos verem. Um registro oficial detalhado com o nome, data, local. Renata Duarte, sua mãe. O mundo quase parou. Lívia, o rosto assumindo uma palidez assustadora, finalmente sucumbiu. As lágrimas correram livres, enquanto ele a via desambar, algo se partindo dentro dela. Heitor tentou juntar as peças apressadas na cabeça. Renata? Aquela mulher misteriosa que aparecera tempos atrás na vida deles, uma figura dissonante, sempre uma sombra, nunca se encaixando no quebra-cabeça. A mulher na gravação que dizia, ele nunca quis o filho, era Renata. A verdade que dilacerava a festa era outra. Renata tinha uma ligação não só com Lívia, mas com toda essa teia de mentiras e manipulações que ninguém tinha entendido até então. De repente, Yasmin se abaixou e alcançou um arquivo digital que estava preso naquela pilha caída. Ela apertou o play e uma voz conhecida rompeu a tensão. Era Heitor, falando ao telefone, nervoso, mas não como antes. Agora, ele não estava falando sobre dinheiro ou negócios, mas sobre outro segredo, Renata. Ela não é só minha ex, é a mãe do meu verdadeiro filho, dizia ele, com voz abafada e desesperada. Eu escondi isso de todo mundo porque pensei que ia destruir tudo. O silêncio que seguiu foi tão denso que parecia engolir até o som das sirenes que se aproximavam lá fora. Lívia levantou a cabeça, os olhos dilatados, encarando Heitor com uma pergunta marcada no rosto. Então, tudo isso foi uma mentira? Heitor não respondeu. A resposta dele estava nos olhos, fundos, sem brilho. Ele era um homem quebrado, não pelo que achavam, mas por um segredo ainda mais cruel. Um segredo enterrado que mudava tudo, e no meio daquele impasse congelado, a festa se desfez em pedaços. Aquela noite não era mais sobre quem traiu quem, era sobre quem, na verdade, eles estavam fingindo, e quem a verdade estava destruindo de dentro para fora. O que aconteceria a seguir? Quem Renata realmente era? E por que ele escondeu essa mentira por tanto tempo? Ninguém tinha a menor ideia. Mas uma coisa era certa, a explosão estava longe de acabar. E o jogo estava só começando. A cobertura, antes palco de luxo e ostentação, transformara-se num terreno minado. Cada passo poderia ser o último.
e eles só estavam no meio de tudo. O silêncio que se instalou depois daquela bomba parecia eterno, sufocante. O rosto de Lívia, pálido como cera, mal pisca, enquanto o envelope com os documentos se espalha aos seus pés, voando um pouco com o ar pesado do cômodo. Heitor estava ali, imóvel, como se a notícia tivesse congelado seus músculos. O coração batendo numa descompassada corrida te parecia querer escapar do peito. De repente, a porta da cobertura se abriu com um estrondo seco. Todos os olhos se viraram para a entrada, e um murmúrio percorreu a multidão em ondas rápidas. Era Renata. Sim, a tal Renata Duarte, a mulher que ninguém sabia direito quem era. O nome que até agora tinha sido só um peso num papel. Mas ela estava ali, ao vivo, vestida de preto, o rosto marcado pela decisão de quem carrega seus próprios fantasmas. Seus olhos percorriam a multidão, famintos por atenção, como se soubesse que era a última peça daquele quebra-cabeça perigoso. Vocês estão todos enganados. A voz dela saiu firme, cortando a tensão como uma lâmina afiada. Vocês não conhecem metade da história. Heitor sentiu um aperto no peito, como uma faca retorcida, enquanto os convidados mantinham um silêncio tenso, aguardando. Renata deu alguns passos à frente e parou perto dele, encarando-o direto. O sorriso que surgiu em seu rosto era amargo, uma mistura de desaforo e melancolia. Lívia, eu nunca fui só a sua. Um burburinho nervoso estourou como fagulha em combustível. Heitor arregalou os olhos. Lívia congelou, as lágrimas secando na face, a boca entreaberta num silêncio que dizia tudo. Como assim? Yasmin sussurrou, a voz trêmula, tentando processar o que ouvira. Ele. Renata apontou para Heitor, o dedo tremendo como se sua autoridade estivesse por um fio. Não é só o homem que vocês odeiam ver aqui. Ele é meu filho também. O choque veio ainda mais rápido que o ar que deixou escapar. Era impossível. Heitor, o milionário arrogante, que dominava a cidade com o jeito frio, era, na verdade... Isso é uma mentira! Heitor rugiu, a voz descontrolada, quase desesperada. Você está louca, mas Renata estava no seu próprio mundo agora, os olhos brilhando como algo profundo. Não, Heitor. Você é o filho do meu irmão. Sim, seu tio biológico, ela continuou. E um contraste cruel tomou conta da cena. A sala tornou-se um campo minado, onde sangue, segredos e mentiras se cruzavam perigosamente. Eu te escondi, cuidei de você enquanto sua mãe real, um olhar carregado para Lívia, tentou manter a família unida. Heitor sentiu o chão sumir. A garganta apertar e a visão embaçar. O homem que todos julgavam conhecer, o protagonista daquela farsa de poder e controle, não era quem parecia. Todo o passado, toda a luta, o filho que ele pensava ter e as traições sofridas estavam baseados numa mentira ainda maior, um jogo de sangue e sombras que destruía qualquer certeza. Então tudo isso, Lívia falou, de repente mais forte, a voz saindo rosnada de mágoa. É mentira? Nosso filho? A história? Nada disso é real? Renata suspirou, uma mistura de cansaço e tristeza envolvendo K. E a família real que o cerca tem segredos que vão afundar vocês até o pescoço. Um silêncio mortal caiu. Ninguém sabia o que dizer. O mundo inteiro parecia prestes a ruir. Foi quando, no meio da confusão, algo ainda pior aconteceu. O celular de Heitor vibrou com força. Ele olhou para a tela e ficou branco. Era uma mensagem, apenas 2 palavras. Cuidado, ela sabe. A festa, que já parecia um castelo de cartas no ralo, tremeu de novo. Heitor sentiu o braço de Yasmin agarrar o dele com força desesperada. E por um instante, todos olharam para Renata. Mas no rosto dela não havia medo. Só um leve sorriso. O sorriso da vingança. O que tudo aquilo significava? Quem estaria por trás dessa ameaça? E acima de tudo, o que ela sabia? E por que isso assustava Heitor tanto?
O jogo estava longe de acabar. Pelo contrário, só começava de verdade. E o pior de tudo, mal sabiam eles o que estava prestes a explodir por ali. O celular na mão de Heitor tremia demais para que ele pudesse ver direito a mensagem. Cuidado, ela sabe. A frase pulsava na tela como um alerta que queimava a pele. O peito dele apertou, o ar faltando. Yasmin segurava o braço dele com força, os olhos dele vidrados nos dela, pedindo algum tipo de desculpa muda. Mas ela não disse nada. Só quis puxar ele para fora dali, o mais rápido possível. Foi então que um grito cortou o ar. Um grito desesperado, quebrado. Não! Para! Lívia avançou, rompendo o círculo de pessoas que a cercava. O rosto dela estava um borrão de pedra e lágrimas. Vocês, todos, mentiram. Renata fechou a cara, pronta para atacar, mas aí aconteceu o inesperado. No meio da confusão, a porta da cobertura arrebentou com um estrondo. Um vento frio invadiu o salão, levando papéis, cabelos, intenções. Todo mundo se virou, o silêncio se apertando como um nó. E na porta, parado, estava o pai de Heitor. Um homem com os olhos tão frios que ele parecia estar escavando a alma de cada pessoa ali. Um rosto detalhado com cicatrizes leves de quem carregava histórias que nem a cidade inteira sabia. Um homem que parecia uma sombra da própria noite. Vocês me chamam de fantasmas. A voz dele era baixa, cortante, carregada de uma verdadeira ameaça silenciosa. Mas eu sempre estive aqui, sempre observei. O que ninguém esperava, o que a festa, a mentira, a verdade escondida nunca parecia alcançar, era que essa figura não era só o pai ausente. Era o verdadeiro dono daquela história inteira. O que ele disse em seguida explodiu dentro da cabeça de todo mundo e transformou o ar numa tempestade que ninguém poderia prever. E a verdade é que Heitor jamais foi filho do homem que vocês pensam. Ele apontou para Heitor, como se apontar pudesse cortar os pulmões dele. Vocês acham que esse rapaz é um milionário? Um homem de negócios? Ele é meu menino, sim, mas não da forma que imaginam. Heitor sentiu o chão sumir, a respiração falhando. Yasmin soltou um grito abafado, quase sufocante. Eu o criei, ensinei, protegi, mas ele nasceu de uma traição, de um jogo de sangue tão sujo que ele mesmo não sabe o que é. E pai de Heitor puxou do bolso um envelope gasto, amarrotado e espalhou pelo chão fotos velhas, desgastadas pelo tempo. E por trás das imagens, um documento que ninguém podia ignorar, a certidão de nascimento de Heitor. Só que o nome da mãe, da tal Renata, não aparecia lá. No lugar, um nome estranho demais para ser ignorado. Ele não é filho do meu irmão, porque ele não é filho de nenhum de vocês. A voz dele cortou como faca. Heitor é filho do corrupto que destruiu minha vida, do inimigo que matou meu nome, minha honra e quase meu mundo inteiro. O silêncio foi absoluto. A impressão era que as almas de todos ali haviam congelado. Heitor soltou um grunhido, o corpo trêmulo, a garganta presa num nó bruto. Os olhos arregalados tentavam buscar ali, naquele rosto duro e sério, um pedaço da verdade para segurar. Você tá dizendo que eu não sou quem sempre pensei? A voz dele saiu falha, quase um sussurro perdido. Exato, respondeu o pai dele, deixando cair mais papéis, mais provas. Você é a peça perdida de uma guerra que ninguém queria que você soubesse. Não é filho do tio, nem do cara que ama, nem de quem te criou. Você é o filho do inimigo. Um murmúrio se espalhou, um frenesi começou a tomar conta da festa. Lívia caiu sentada, o rosto pálido demais para ser real. Yasmin apertava os dedos, quase quebrando a pele, lutando com a verdade que se retorcia ali. Davi recuou, finalmente vendo que o jogo que achava controlar tinha um mestre muito maior. Heitor sentiu a cabeça girar. Tudo aquilo se partia em cacos. Quem ele era? Quem acreditava ser? Aquela era a verdade? Ou mais uma mentira fabricada para destruir tudo? Você tinha que saber. O pai dele continuou, voz baixa, ameaçadora, final.
Porque a mulher que sabe a quem você tem medo é ela. Ela que te carregou não como mãe, mas como prisão. Ela que usou sua vida como arma. Um silêncio mortal desceu. A multidão prendeu a respiração. Heitor encarou Renata, que estava imóvel. Um sorriso fininho surgindo no canto da boca. Uma sombra que nunca havia fugido. E aquele sorriso dizia tudo. Vocês acham que sabem tudo? Mal sabem o que está por vir. Era o fim ou o começo de algo muito pior? Ninguém tinha resposta. Só certeza de que dali nada jamais seria como antes. O silêncio que enchia a sala era tão denso que dava para cortar com a mão. Heitor encarava Renata, que parecia a dona da verdade, com aquele sorriso frio, calculista, que dava um calafrio na espinha de todo mundo presente. Lívia, ainda com o rosto molhado pelas lágrimas, tentava juntar as forças que sobraram, mas o peso da revelação tinha sugado tudo. Yasmin tremia, agarrando o braço dele sem conseguir falar. Foi quando, de repente, o brilho das luzes da cobertura caiu de uma vez. A festa mergulhou na escuridão, e o susto fez o povo soltar suspiros nervosos e murmúrios agudos. Só o som da respiração pesada preenchia o espaço. A claridade voltou aos poucos, mas algo estava errado. No centro do salão, uma figura estava caída. Um corpo grotesco, contorcido no chão com um sangue escuro se espalhando rápido, formando um tapete vermelho entre os pés de todos. Era o pai de Heitor. O rosto dele, agora pálido e imóvel, mostrava um último esgar de dor ou talvez surpresa. A expressão congelada na morte ensanguentava a cena com um silêncio mortal. Um grito cortou a cabeça de todos. Lívia soltou um choro desesperado e correu até o homem caído. Ajoelhando-se ao lado, Yasmin e Heitor ficaram rígidos, o choque transformando o corpo inteiro em pedra. Alguém fez isso, repetia Lívia, a voz trêmula, quase incompreensível. O telefone do pai caiu no chão com um baque seco, espalhando papéis que rolavam como folhas mortas pelo salão. Heitor, paralisado, tentou acelerar o coração que parecia batendo devagar demais, quase parando. Nesse momento, a multidão ficou em silêncio, como se o ar tivesse congelado. Foi aí que o som cortou o ar, um clique seco, vindo do bolso da jaqueta do homem morto. Heitor se aproximou, hesitando, e puxou um aparelho pequeno, meio dobrado, quase quebrado. Um celular. A tela piscou, uma luz azul surgindo, e então começou a vibrar. "O que é isso?" perguntou Yasmin, a voz falhando. Heitor pegou o aparelho na mão trêmula, deslizando o dedo para desbloquear. Um vídeo apareceu. A imagem era tremida, escura. O rosto da mãe dele, Renata, apareceu. Ela falava direto para a câmera, com um tom baixo, quase um sussurro aterrorizado. "Se você tá vendo isso, é porque eu não consegui impedir." A voz dela quebrou por um instante, cheia de medo e ódio. "Ele está morto porque sabia demais. Porque eu sou a peça que ninguém queria que existisse. Porque eu não sou só a mãe do Heitor. Eu sou a única que sabe o segredo que pode destruir todo mundo aqui." Os olhos dele se arregalaram, o corpo inteiro congelando. A multidão ficou imóvel, as falas da Renata ecoando como uma sentença. E então, ela soltou a bomba que derrubou tudo. Ele nasceu de um experimento, não um acidente, nem uma traição simples. Heitor não é humano comum. É produto de uma manipulação cruel, um filho criado para ser arma. E isso é a razão de tanto ódio, tanto silêncio, tanto sangue. Silêncio absoluto. As palavras caíram na cabeça de todos como um raio. O que Heitor sentiu foi um vazio, uma lacuna no peito que doía demais para nomear. Ele não era só um filho perdido. Não era só um fantasma na roda dos poderosos. Era um monstro escondido. A peça-chave de um jogo sujo e impiedoso. Lívia soluçava ao lado dele, os olhos grudados nessa sentença impossível. Yasmin parecia querer dizer algo, mas não saía nada. No canto da sala, Davi recuou, os olhos vidrados e perdidos. "Isso é loucura", murmurou Heitor,
tentando juntar as palavras que ainda escapavam de sua mente. Eu não posso ser uma experiência. Mas Renata falou novamente, dessa vez sua voz ecoando pelo aparelho que agora tocava alto, como um fantasma digital morto-vivo. Vocês não sabem quem criei, nem quem destruí. Eu os carreguei, e agora preciso acabar com isso. A última frase quebrou a sala. Luzes piscando, sirenes se aproximando e um cheiro forte de óleo queimado invadindo o ar. Foi quando a porta da cobertura foi arrombada novamente, dessa vez com mais força, com um estrondo que fez as janelas tremerem. Várias figuras entraram, mascaradas, armadas, dissolvendo a multidão em pânico. Na confusão, Heitor sentiu algo bater atrás da cabeça. Caiu ao chão, a visão se embolando, o som dos gritos e passos se misturando numa sinfonia de terror. Antes que tudo escurecesse, ouviu uma única frase, dita com voz firme e fria perto do seu ouvido. Agora você vai entender quem realmente manda aqui. E o silêncio o engoliu. A pergunta que queimava na mente de todo mundo ficou no ar, brutal, desesperada. Quem era ela que sabia que sabia? E o que mais estava escondido, aguardando para explodir? O silêncio pesado enchia a sala. Heitor sentiu o peso da frase martelando na cabeça. Agora você vai entender quem realmente manda aqui. As luzes piscavam, a confusão tomava conta. A dor latejava na cabeça, o corpo pesado, quase sem forças. De repente, uma estaca de silêncio rasgou o caos. Um som seco, um estalo, tiros disparam. O chão tremeu, corpos se jogaram no chão. Só que ninguém caiu junto com Heitor. Um pensamento atravessou a sua mente num segundo. Cadê o corpo dele? Ele abriu os olhos, mesmo tonto, e viu um vulto se afastando pela porta que acabara de ser derrubada. Era Renata. Só que Renata não estava mais sozinha. Atrás dela vinha uma mulher, com o rosto coberto por uma máscara preta. Mas o jeito, o andar, aquele jeito que ela tinha de dominar o ar, era impossível de negar. Era Lívia. O peito de Heitor apertou com força. Um nó que quase cortava a respiração. Lívia não era a vítima daquele jogo. Ela era a peça que movia a mesa inteira. O silêncio voltou, mortal, enquanto todos olhavam incrédulos para a cena que se desenrolava. Lívia? Alguém sussurrou, o tom incrédulo, sufocado. Ela tirou a máscara devagar, o sorriso cruel se abrindo como uma ferida fresca. Achavam que eu era só uma mãe sofrida, uma esposa traída? A voz dela saiu firme, gélida. Eu era a verdadeira ela que ele temia, a verdade que ele tentou enterrar. Heitor engoliu em seco, a garganta raspando, o coração quase saindo pela boca. Renata se virou para ele, o olhar imperativo, um brilho insano nos olhos. Acabou. Vocês não sabem nada do feitiço que criou essa história toda. Mas e o meu filho? Heitor gaguejou, a face pálida. É meu, não é? Lívia deu um passo para frente, o olhar cortante. Você nunca foi pai de coisa alguma. O filho é meu, e isso é só o começo do que nunca contou. O que ele pensava que era verdade, o que batalhou para reconstruir, virou cinzas sob seus pés. E então, Renata deu um sorriso venenoso. O filho é um embuste, um experimento, um clone. O mundo parou. Sentiu as pernas fraquejarem, a cabeça girando em 1000 direções. Ele não tinha um filho. Ele não era humano comum. Ele nunca foi. Isso é um absurdo. Ele tentou se levantar, mas o corpo não respondia. Lívia riu, um riso frio, cruel, ecoando como um trovão. O que você chama de filho foi criado em laboratório para ser usado contra seus inimigos. O filho que você julgava ter nem mesmo existe. A sala explodiu em murmúrios confusos. O choque era total. Yasmin, ao lado dele, segurava a mão dele, mas parecia tão perdida quanto. Renata olhou para o envelope no chão e puxou um pendrive. Ligou na TV da sala. Imagens pesadas começaram a passar. Máquinas, tubos, salas brancas, corpos que pareciam engarrafados em vidro. O filho mostrado ali era um ser estranho. A foto dele lado a lado com o nome de Heitor, mas claramente não um bebê normal. Vocês acham que essa festa era só luxo? Isso era o centro de tortura genética,
Eu criei o monstro que vocês hoje acreditam amar. O coração de Heitor se despedaçava. A dor queimava viva. Por quê? A voz falhou tantas vezes que quase sumiu. Renata se aproximou devagar, o rosto sério. Porque você era uma peça de um jogo muito maior. Alguém precisava pagar o preço por tudo. Alguém precisava carregar o peso da mentira. Era você. Ela sorriu, mas não havia nenhum traço de afeto naquele sorriso. Só ódio e desprezo. Lívia se aproximou, o olhar fixo. E agora que sabem a verdade, sabem que tudo que acreditaram foi fabricado. Sentiu tudo desabar, mas no fundo uma ponta de fogo surgiu. Uma ira, um desespero que não se apagava. A festa virou um ringue de silêncio e medo. Ninguém se mexia. Só as últimas luzes piscavam, trazendo sombras distorcidas nas paredes da cobertura. De repente, o celular dele vibrou de novo. Uma nova mensagem. Só uma palavra. Corre. E no instante seguinte, a cobertura ficou em blackout total. A escuridão os engoliu. O jogo estava muito longe do fim. O verdadeiro monstro ainda estava por despertar. O silêncio engolia tudo. A escuridão era uma camada grossa, quase palpável, que fazia o coração de Heitor bater em descompasso. A palavra na tela brilhava. Corre! Um comando simples, urgente, mas pesado demais para ser ignorado. De repente, a luz voltou, forte, fria, e cortou o ar como navalha. Mas não era a mesma cobertura de antes. O cenário tinha mudado. Estavam num ambiente estranho, industrial, com paredes de aço e tubos enferrujados que soltavam fumaça branca. O cheiro era forte, metálico, misturado com algo queimada, quase sangue. Um lugar preto de segredo. Heitor piscou, confuso, a cabeça latejando, tentando entender como tinha chegado ali. Lívia estava perto, sem máscara, o rosto uma máscara diferente. Nada de mãe sofrida, nada daquela mulher frágil. Os olhos dela ardiam com uma frieza cortante, como se carregasse um segredo maior que tudo o que já tinha revelado. Renata sumira. Do que diabos? Heitor engoliu seco, os dedos tremendo. Onde estamos? Ela sorriu, lento, venenoso, no centro da verdade que você nunca quis encarar. Antes que ele pudesse reacender a esperança, uma voz ecoou atrás deles. Baixa, pesada, dominadora. Ah, Heitor, que delícia ver seu rosto curioso. Uma figura surgiu das sombras, rindo com um ar de bostosa crueldade. Era Yasmin, mas não a Yasmin que ele conhecia. Essa parecia outro ser, mais sombria, mais calculista. Seu sorriso se abriu em algo quase desumano, e ela avançou um passo. Surpreso? A voz dela era um sussurro cortante. Eu nunca fui sua amante. Nunca fui a distração conveniente que você achou que tinha ao seu lado. Heitor arregalou os olhos. A dor apertou o peito. O ar faltando, como se tivesse levado um soco direto no coração. O que você está dizendo? Gaguejou, mas não saiu. Só o medo. Ela riu, um som que reverberou frio pela sala. Eu sou ela, a verdadeira arquiteta de tudo. A ela que viveu nas sombras da sua vida, que manipulou cada passo seu. E aquele filho, a criação, a mentira, era tudo meu jogo. Lívia deu um passo para trás, os olhos ficando vidrados, o corpo rígido. O choque mais uma vez varrerá o chão. Não era dela a autoria? Não era ela a peça principal? Yasmin, a amante milenar, a mulher invisível na festa, era a mente por trás do monstro, a mão invisível controle de todo o caos. A mulher que Heitor achava que salvava, na verdade, era a que aprisionava. Heitor sentiu o mundo ruir outra vez, mas o soco que veio a seguir o derrubou. O chão vibrou, um som grave e profundo. Lentamente, o prédio começou a tremer, como se estivesse vivo. Respirando, as paredes roncavam ameaçadoras, e então veio o apagão. Total, a escuridão esmagou os sentidos, e no breu intenso, uma voz familiar, doce, pungente, sussurrou. Você nunca foi o dono do jogo, Heitor. Sempre foi a peça.
Um clique metálico, uma lâmina cortando o silêncio. O medo tomou o corpo. Quando a luz se voltou, Heitor não estava mais sozinho. Havia ninguém além dele. Mas o verdadeiro choque veio no chão, a centímetros dos seus olhos. Uma certidão de nascimento diferente. Não a dele. O nome, Heitor Rocha, havia morrido há anos. O homem que ele acreditava ser, estava morto. Um novo título já estava ali, brutal. Ele era um impostor. Um clone de um homem que não existia mais. O coração pulsava desesperado, as mãos trêmulas tentando agarrar o ar. Uma imagem apareceu atrás dele, numa tela enorme, mostrando um jovem. Um rosto idêntico ao seu, mas sem alma, sem vida. Você não é Heitor Rocha, disse Yasmin, surgindo como um fantasma. Você é o experimento final, criado para substituir um homem que o verdadeiro mundo deixou morrer. Lívia apareceu ao lado, pálida. Tudo que você lutou para manter não é seu. É uma máscara. Uma mentira para esconder o vazio. Heitor caiu de joelhos, um grito preso na garganta. O chão parecia queimar. E no silêncio final, uma última mensagem piscou na tela. Quem você pensa que é, nunca existiu. E naquele instante, tudo o que ele sabia, seu passado, seu presente, seu sangue, virou pó. O jogo, que ele achava conhecer, era só um tabuleiro quebrado. E a verdadeira partida ainda ia começar. O silêncio pesava demais. Heitor engoliu em seco. O corpo tremendo, como se fosse desfalecer a qualquer instante. Yasmin segurava sua mão com força, os dedos afundando na pele como se fosse o único fio de verdade em meio a tanto caos. Lívia observava, meio estática, a raiva e a dor dilacerando cada expressão. Renata, com um sorriso frio, parecia a dona daquela sala escura, como se tivesse vencido um jogo macabro que ninguém viu começar. Mas o que ninguém esperava aconteceu. As sirenes se aproximaram, luzes vermelhas e azuis fatiando a noite, quebrando a escuridão como lanças. A multidão começou a se dispersar, cada um fugindo do que via como fim. Mas Heitor ficou ali, parado, olhando para o corpo imóvel do pai. Agora um cadáver que carregava segredos mais pesados do que todos os documentos juntos. A mensagem no celular ainda tremia na mão dele. Cuidado, ela sabe. Um arrepio gelado subiu pela espinha. Ele sabia agora quem era ela. Renata e Lívia, juntas, criadoras e cúmplices dessa teia impossível. Mas o que mais pesava não era a traição. Era a verdade que o despedaçava por dentro. Ele não existia. Ou melhor dizendo, o homem que ele achava que era, não. Um clone, um experimento, uma peça descartável num jogo sujo. Yasmin falou finalmente, a voz baixa e firme. Heitor, você tem uma escolha. Ficar preso a tudo isso ou tentar ser mais do que essa mentira. Lágrimas escorreram da face dele. Olhos vidrados, o peito apertado por 1000 dores. A festa que começou com promessas de poder, riqueza e controle, terminava num abismo sem fundo. Lívia, com um olhar de batalha, deu um passo à frente, encarando Heitor. Talvez ninguém escape disso, disse ela, a voz dura, mas com uma fagulha de cansaço. Mas o que importa é o que a gente escolhe fazer agora. Renata riu, um som cortante que parecia ecoar no cimento gelado da cobertura. Então, algo inesperado aconteceu. Yasmin se afastou de Heitor, olhando fixamente para Renata. Não acaba aqui, avisou. Você pode até ter criado o monstro, mas o monstro tem vontade própria. Antes que alguém pudesse reagir, a cobertura tremeu por última vez. Uma explosão sonora abafou tudo. Em meio à fumaça, Heitor sentiu o calor da destruição perto demais. E a certeza de que, embora aquela noite chegasse a um fim, o verdadeiro jogo mal começava. No meio dos escombros, a última imagem foi a de uma certidão amassada, queimando lentamente. O nome Heitor Rocha desaparecendo numa nuvem de fumaça. Heitor respirou fundo, a dor ainda viva, o coração apertado, sabendo que nunca mais seria o mesmo. Que a verdade era só um passo para o próximo mistério. E ali, entre ruínas e sombras, uma pergunta ardia no ar abafado. Quem de fato estava por trás de tudo? E o que estava esperando para surgir das cinzas? E agora, meu amigo, é com você! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as histórias exclusivas que vêm aí.
Esmague o botão de like neste exato momento. Este é o momento para mostrar o seu apoio e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias, decepções e tudo o que sentiu com esse final chocante. E, por favor, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam acompanhar esse desfecho de cair o queixo. Só os verdadeiros fãs entendem que essas ações são a força que mantém nossa história viva. Não espere nem mais um segundo. Faça parte dessa comunidade que não deixa a emoção parar de acontecer. O próximo capítulo? Isso só o tempo e você vai dizer.